Deixa eu falar uma coisa para vocês. Segundo a Bíblia, só Jesus, só o Messias, o ungido, o Cristo, né? O Emanuel, o Deus conosco, o desejado das nações, Jesus, né? Só o Messias poderia executar 4 milagres especiais. Mais ninguém. Nem profeta, nem sacerdote, nem rei, nem anjo, ninguém. Querubim, serafim, só o Messias poderia cumprir esses 4 milagres. Mas antes de eu falar sobre isso, que eu já falei até várias vezes, eu quero falar outra coisa. Em Isaías 35, versículos 5, 6 e 7, está escrito que os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos seriam abertos, os aleijados ficariam curados, andaria, saltaria como servos e servos. A língua dos mudos cantaria, louvaria, porque as águas iria fluir no deserto da vida dessas pessoas. Sim, ribeiros fluiria na vida dessas pessoas no deserto. Então a terra seca e vazia se tornaria em lagos, cheia de peixes. E a terra sedenta se tornaria em mananciais de águas. Espírito Santo e conhecimento da palavra, entendimento da palavra, proclamação da palavra. E nas habitações em que jaziam os chacais, haveria erva com canas e juncos. Presta bem atenção. Sou dispenseiro do mistério de Deus. Certo? Alguém poderia me perguntar: qual foi os milagres messiânicos? Qual foi os milagres específicos que só o Messias podia fazer? Hein? Qual? Porque se os judeus estão esperando esse milagre hoje, o Messias, então, teria que fazer um morto ressuscitar 4 dias, teria que curar um cego de nascença, teria que limpar um leproso por completo, expulsar um demônio sem perguntar seu nome, teria que fazer falar um mudo e um surdo de nascença. Hoje, porque está na Bíblia que o Messias faria isso. E se você perceber, na Bíblia, saduceus, fariseus, mestres, doutores da lei, sacerdotes, tiveram receio, tiveram medo, em dado momento, quando ouviu dizer que Jesus curou um cego de nascença, expulsou um demônio de um surdo e mudo, curou um leproso, limpou um leproso, paralíticos passaram a andar, cegos passaram a enxergar, mudo e surdo passaram a falar e ouvir. E um morto há 4 dias ressuscitou. O negócio era sério. Então, Jesus, que curou os leprosos, e só o Messias podia fazer, hoje ele pode nos usar como seu corpo. Nós, como corpo de Jesus, como corpo do Messias, como corpo do ungido, como corpo de Cristo, sim,
podemos dizer para um leproso: seja limpo. E se não houver nenhum empecilho, se não houver falta de fé, porque por falta de fé Jesus não pôde fazer vários sinais. Por falta de fé, Deus não pôde curar em Belém, em Cafarnaum, em Tiro, em Sidom. A falta de fé impediu o milagre, mas quem teve fé, Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, como corpo de Cristo, a gente pode liberar uma palavra de cura para um leproso, e se ele tiver fé, ele ser limpo. Ah, Ricardo, mas tem os leprosos espirituais. Sim, se ele tiver fé, ele também será limpo pela palavra delegada, ortogada, liberada por nós, corpo de Cristo, o ungido, o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Bom, presta bem atenção. Há uma narrativa. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, e os aleijados andarão, os mudos falarão, louvarão. Ei, mas aqueles que estão no deserto, sedento pela água, pelo manancial de água, pela palavra e pelo Espírito Santo, pelo manancial, pelo ribeiro. Entendeu? Então as suas habitações, que era um jazigo de lobos, de chacais, de serpentes, de escorpiões, de dragões vermelhos, de demônio, agora passa a ser erva com canas e juncos. Agora você vai começar a entender. Ei, todos deveriam na época de Jesus saber dos milagres que só o Messias poderia fazer. Todos. Tá? Os antigos rabinos separavam os milagres em duas categorias. Primeiro, milagre que qualquer um capacitado por Deus seria capaz de realizar. Segundo, milagres que só o Messias, que eles tanto aguardam, poderiam realizar. Jesus Cristo realizou 4 tipos de milagres considerados messiânicos, que só o Messias poderia executar. Isaías profetizou que o que aconteceria com a vinda do Messias. Ei, presta bem atenção. Por que ele profetizou? Porque no capítulo 13 e 14 do livro de Levítico, na Torá, há instruções detalhadas dadas aos sacerdotes sobre o que eles deveriam fazer no caso de um leproso aparecer. Aparecer curado. Se um leproso se aproximasse dos sacerdotes dizendo que estava curado, os sacerdotes deveriam investigar 3 fatos. Está em Levítico. Primeiro fato, se a pessoa era realmente leprosa. Segundo fato, se ele era verdadeiramente leproso. Como que ele foi curado? Ele realmente foi curado? E como foi curado? Como? Quais foram as circunstâncias?
Essa é a terceira parte, que envolver a sua cura. E só após 7 dias de investigação, estando eles completamente convencidos de que esse leproso de fato tinha sido curado da lepra, ele, no 8º dia, iria até o templo, faria uma série de ofertas, principalmente as 4 primeiras. Uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa, uma oferta queimada, um cordeiro, e uma oferta de cereais. Trigo, de preferência. Agora veja bem. A cerimônia terminava com a unção de óleo sobre o leproso curado. Ei, essa era as instruções da lei. Mas elas nunca tinham sido usadas. Porque desde quando a lei foi dada, nenhum judeu leproso foi curado da lepra. Nenhum. Por isso, os rabinos classificaram a cura de um judeu leproso como um milagre messiânico. Somente o Messias teria tal poder. Porque todo o poder de Deus foi dado a ele, o Messias. Todo. Não haveria impossível para o Messias. Somente o Messias seria capaz de realizá-lo. Inclusive, existem os evangélicos sinóticos, tá? Relatando a cura de um leproso judeu. Mateus 8, verso 2. Inclusive Marcos também, no capítulo 1, versículo 40, fala sobre isso. Ah, Ricardo, e nos outros? Nos outros também, Lucas 5, verso 12. Ei, nessas 3 ocorrências, Jesus ordenou ao leproso que se apresentasse ao sacerdote. Mostra-te ao sacerdote. Apresenta a oferta que Moisés determinou no livro de Levítico para lhe servir de testemunho. Gente, isso está em Mateus 8, verso 4, Marcos 1, verso 44, Lucas 5, verso 14. Jesus deu a mesma ordem quando curou os 10 leprosos, lá em Lucas 17, versículo 12. O que Jesus pretendia com isso? Ele pretendia mostrar aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, saduceus, que ele era o Messias, o único capaz de executar tal milagre, que em 4.000 anos nunca aconteceu. 4.000 anos, desde a lei de Moisés. Nunca aconteceu. Então ali, só ali, já era para eles falar, pô, esse é o Messias. Esse é o Messias. Vamos ficar atentos aos outros milagres que só o Messias podia fazer? Expulsar um demônio de um surdo e mudo? Curar um cego de nascença? Ressuscitar um morto há 4 dias? Vamos ficar atentos a isso? Mas não. Ou por negligência, ou por falta de conhecimento bíblico. Mas que nem hoje. Eles não estão nem aí com a profecia que está se cumprindo. Então não sabe que nós estamos vivendo Gog e Magog. Então as profecias ficam para trás. Fica para trás. Fica para trás. Não se liga nas profecias. Não se liga nas profecias. Não se liga na Sagrada Escritura. Não se liga na intimidade com Deus para Cristo esclarecer, porque está escrito, Cristo esclarecerá. O Espírito Santo trará discernimento. Se você estuda e aprende, o Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que você aprendeu. Ele te discerne o que é verdade e o que é mentira. Jesus queria que os sacerdotes seguissem os mandamentos de Moisés.
nos capítulos 13 e 14 de Levítico, oferecendo os sacrifícios exigidos pela lei de Levítico 14, verso 4. E nos 7 dias seguintes, ele deveria começar a investigar para verificar os 3 fatos. O homem era leproso mesmo? Sim, era. Ele ficou completamente curado? Sim, ficou. E quem o curou? Jesus de Nazaré. O que todo mundo está dizendo que é o Messias. Encontramos o Messias, encontramos o filho de Davi, o rei. Ah, mas tem um detalhe, né? Todo mundo na curriola de Herodes Agripa, né? Todo mundo na curriola de Roma. Herodes Agripa II é o rei. Ninguém queria um plebeu, um nazareno como rei. Parece absurdo, né? Não, isso é absurdo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, isso é absurdo. Não. Ué, gente, mas está escrito que ele seria nazareno. Está escrito: ó Belém Efrata, de ti nascerá o pão da vida. Belém significa padaria, casa do pão. De ti sairá o pão da vida. E ele será chamado de Nazareno, um cidadão de Nazaré. Tá ou não está escrito, gente? Mas o povo começou a ignorar verdades bíblicas, estampadas assim, ó. Começaram a ignorar. E aí, o que acontece? Eles não fizeram o que a Bíblia manda, Levítico manda, e o que Jesus pediu. Não fizeram, foram na contramão. Foram na contramão. Tá entendendo? Bom. Eu vou dizer uma coisa pra você. Dura coisa é você não conhecer a Bíblia. E pior é quando você se propõe a conhecer a Bíblia, vê fatos e não quer enxergar. Ouve fatos e não quer escutar. Lê fatos e não quer entender. Ignora fatos que está diante de você. Dura coisa é você se levantar em objeção. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ei. Só o Messias tinha o poder de perdoar os pecados de alguém. Só o Messias. Na cura do paralítico, Jesus primeiro perdoou os seus pecados antes de curá-lo. Lucas 5, verso 20. Só o Messias poderia fazer isso. E fez uma pergunta aos fariseus: o que seria mais fácil para um homem dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Na cabeça daqueles religiosos, ele disse: o mais fácil seria dizer: os teus pecados te são perdoados. Porque isso não exigiria nenhuma evidência externa, observável. Agora, dizer a um paralítico para ele levantar e andar é algo mais difícil. Na verdade, só o Messias poderia fazer isso, porque exigiria uma evidência externa e observável. Então Jesus disse: ah, é? Então calma aí, eu vou provar que eu sou Messias. Os teus pecados estão perdoados. E vou provar que os teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. E o homem se levantou e andou. Lucas 5, verso 25. Jesus tanto fez o mais fácil, que ninguém podia fazer, perdoar seus pecados, e provou que era o Messias, fazendo ele levantar e andar, fazendo o mais difícil. Ele dizia que só Deus pode perdoar pecado. E ele provou: eu sou Deus. Eu sou o Messias, eu sou o Manuel, o Deus com vocês. Filho, teu pecado está perdoado. E para tu saber que eu sou Deus,
levanta e anda. E ele levantou e andou. Os fariseus ficaram perplexos. Trouxeram um relatório sinistro por corpo do Sinédrio para Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Eles não podiam negar o milagre. Suas investigações acerca de Jesus estavam dando nó nas suas cabeças. Seus interrogatórios estavam dando nó nas suas cabeças. Meu Deus! Meu Deus! E Mateus 12, verso 22. Ou Marco 3, verso 19, fica a critério. Marcos até registra que os familiares de Jesus queriam fazê-lo parar. Você acredita nisso, gente? Lê lá Marcos 3, verso 21. Os familiares de Jesus, para com isso. Chega de milagre. Está dando nó na cabeça dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos publicanos, dos doutores da lei. Anás, Caifás, o sumo sacerdote, Gamaliel, o Rabi. Está dando nó na cabeça deles, para com isso, Jesus. Está lá, gente. Marcos 3, verso 21. Lógico. Eles estavam com medo das ameaças, que já estava começando a rolar. Os burburinhos. Vão matar ele, vão matar ele. Aí a quem aparece? O endemoniado. Opa! Surdo e mudo. Surdo e mudo. E todos os judeus até podia expulsar um demônio. Mas havia um consenso. Segundo a lei judaica. Você tinha que perguntar o nome do demônio. E agora? O cara é cego, surdo e mudo. Surdo e mudo. Ei. Agora vem Jesus, sem perguntar seu nome, porque ele não ouvia, e expulsa o demônio. Expulsou o demônio. Os judeus tinham um ritual judaico obrigatório, que exigia 3 etapas. Havia judeu exorcista, sim, mas que tinha que estabelecer comunicação com o demônio. Nessa comunicação, ele tinha que descobrir o nome do demônio. E terceiro, ele tinha que expulsar o demônio usando o nome que havia descoberto. Em Marcos 5, Jesus estabeleceu comunicação e perguntou o nome do demônio. Qual é o teu nome? Marcos 5, versículo 9. Como determinava o ritual judaico. Mas havia um tipo de demônio que deixava a pessoa possessa, totalmente muda. E ela não podia falar. Sem contar pessoas que já nasceram muda, surda, de nascença. Surdo e mudo de nascença. Então, uma pessoa possessa, muda, surda. Nenhum judeu exorcista conseguiria tal êxito. Não havia possibilidade de estabelecer comunicação com esse tipo de demônio e descobrir seu nome para poder expulsá-lo. E agora? Aí vem Jesus. Nesse caso aqui, nos que podia falar, Jesus fez o ritual. Qual é o teu nome? Ah, Legião, sai fora. Mas nesse outro caso, só o Messias. Aí vem Jesus e expulsa o demônio. Os rabinos ensinavam que quando o Messias viesse, só ele seria capaz de expulsar esse tipo de demônio.
Isaías escreveu que quando o Messias viesse, a língua dos mudos falaria. Falaria, cantaria. Está lá, Isaías 35, verso 6. A reação dos judeus ao ver Jesus curar um endemoniado, mudo, foi de grande agitação. E toda a multidão se admirou e disse: gente, não é esse o filho de Davi? Não é esse o Messias? Não é esse o Cristo? Não é esse o Manuel? Não é esse o Deus conosco? É ele, porque só o Messias pode fazer isso. Gente, que agitação. Que agitação. Limpou um leproso, curou um cego de nascença, um paralítico de nascença e agora um surdo e mudo de nascença. É o filho de Davi. É o filho de Davi. Está lá, Mateus 12, verso 23. É o filho de Davi. Toda a multidão aclamou, admirada. Eles estavam todos se perguntando: Jesus não seria o Messias? Afinal, ele tinha realizado outro milagre que o profeta Isaías disse que somente o Messias faria. Só o Messias pode fazer isso. Limpar um leproso, curar um cego de nascença, um surdo e mudo de nascença, expulsar um demônio de um surdo e mudo. Jesus é o Messias, é o Messias. Mas aí, os caras não querendo admitir que um nazarento, né? Um belemita, alguém de Belém, uma aldeia, alguém de Nazaré, onde só morava estrangeiro, ruins, os piores, das piores espécimes. Não, o nosso rei não pode vir de lá. Não. Isso só pode ser obra do Belzebu, do Satanás, do Capiroto, do Lúcifer. Só pode ser obra dele. Não é possível. Ei, os fariseus, os saduceus, publicanos, os religiosos, os doutores da lei não se dobraram e não quiseram reconhecer que Jesus era o Messias. Embora diante de todos aqueles milagres, eles procuraram outra explicação. Jesus estava possuído por demônio. Só pode. Belzebu está usando ele. Gente, é impressionante. Eu e a Márcia já ouvimos isso aqui. A gente já realizou milagres aqui com a Bíblia e pessoas cristãs, religiosas, falaram: não, só pode ser por poder de Belzebu, Satanás, Lúcifer. Márcia? Terrível, cara. Terrível isso. A história se repete, só muda os personagens. Mateus 12, verso 24, Marcos 3, verso 22, Lucas 11, verso 15 e João 7, verso 20 se repete nos dias de hoje. Deus nos usa como usou Jesus e as pessoas atribuem a poder satânico, diabólico. É impressionante isso. E olha o que Jesus disse. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás não vai dividir contra si mesmo. Mateus 12, verso 25. Presta atenção. Se Satanás expulsar demônio, tá? Um reino dividido não subsiste. Tá? O diabo, em vez de ser subserviente a Satanás, se dividindo? Jesus, esse sim, Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, esse sim, é mais forte que o diabo, que Satanás. E o expulsa da vida das pessoas, pela força do seu poder. Se vocês não aceitarem isso, não posso fazer nada. Fariseus, vocês estão condenados. Vocês são culpados de pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo.
vocês já estão condenados. Mateus 12, do verso 30 ao 37. O Espírito Santo realiza uma obra divina e vocês atribuem a Satanás, a Beelzebu, a Lúcifer, ao diabo. Já estão condenados. É um pecado imperdoável. Olha só os religiosos, doutores da lei, cometendo pecado imperdoável. Blasfêmia! Fazendo de Jesus a bênção uma maldição. Falando que Jesus é que estava blasfemando. Blasfemou! Tapa os olhos dele. Panca a face dele. Agora pergunta para ele: quem te esbofeteou? Que blasfêmia, né, gente? Ei. O negócio é sério. Mas para piorar a situação, vem a questão de Lázaro, 4 dias morto. 4 dias morto. Só o Messias poderia realizar um milagre como esse. Porque 4 dias morto já está fedendo e os bichos comendo. Decomposição. A Márcia aqui me ajudou aqui. Glória a Deus. Decomposição. Eu não ia lembrar dessa palavra. Não ia. Já está em estado de decomposição. Você acredita que com 3 dias morto eles achavam que o espírito ainda estava no corpo das pessoas? E se ela ressuscitasse, foi que na verdade ela acordou. Na verdade não havia morrido. Entrou no estado letárgico, que tu não conseguia ver pulso nem coração, mas estava vivo ali, na cabeça dos judeus. Poderia ver esse negócio. Aí o que Jesus faz? Espera 4 dias para ver Lázaro. Deixando as irmãs atordoadas, né? Marta e Maria, imagina. Mas foi de propósito que ele esperou os 4 dias. Porque só o Messias poderia fazer esse milagre, realizar esse milagre. Só o Messias. E ele fez. Ele fez, gente. Sabe? Foi sensacional. Na frente daquela multidão toda. Você tem noção? Lázaro, sai para fora. Sensacional. Sabe? Um negócio assim impressionante. E saiu. E todos viram Lázaro vivo, 4 dias depois de morto. Sabe? Isaías 35, do versículo 5 ao 7, diz que Jesus daria uma prova de sua messianidade. Ele foi rejeitado como Messias, porém, ele continuaria dando prova da sua messianidade. Vou dizer uma coisa para você. A gente sabe que o livro de Hebreus declara que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus 11, verso 35. Referindo-se à ressurreição da filha da viúva de Sarepta, feita pelas mãos do profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 22. A ressurreição do filho da Sunamita, feita pelas mãos do profeta Eliseu, em 2 Reis 4, verso 35. Né? A ressurreição de um homem morto, quando Eliseu foi lançado na sua sepultura e tocou nos seus ossos, né? O homem ressuscitou, recém-morto, 2 Reis 13, verso 21. Né? Mas tudo com morte de um dia, nunca com 4 dias. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos depois de estar morto 4 dias.
Isso aqui o distingue como Messias, como um milagre messiânico. Porque de acordo com os ensinamentos do judaísmo farisaico, tá? Quando um homem morria, o espírito do homem pairava sobre o corpo dele durante os 3 primeiros dias. Durante esses 3 dias, eles achavam que poderia ter possibilidade de, por algum milagre, né, o corpo dele voltar a bater o coração mais do que batia, né, a ter pulso mais do que tinha. Talvez não tivesse morto de verdade, estivesse no estágio letárgico. Mas no 4º dia não tinha jeito. O espírito do homem, ele já não estava mais ali, o corpo já estaria em decomposição. A partir daí, então, a ressurreição era impossível. Somente o Messias poderia realizar esse milagre da ressurreição. Entendeu? Foi por isso que Jesus esperou 4 dias para estar diante de Lázaro. 4 dias, gente. Havia uma grande agitação entre os fariseus, entre os religiosos, entre os saduceus, entre os doutores da lei. João informa que logo após esse milagre, o Sinédrio se reuniu para planejar a morte de Jesus. Não tem jeito, tem que matar ele. Porque tudo que está escrito que o Messias faria, ele está fazendo. Tudo. Está lá, gente, João 11, verso 45, até o 54. Esse homem tem que morrer. Esse homem faz tudo o que o Messias teria que fazer? Não. Então tu veja bem, há um espírito de resistência naqueles que não são de Deus. Tudo que você faz provando que Deus é com você, as pessoas contradizem, têm a tendência a contradizer, a blasfemar. Até as coisas dos livros aqui, ó, hoje eu botei 4 Bíblias. Deus falou por 4 Bíblias. Falou, repetiu, duplicou, triplicou, quadruplicou, multiplicou. Falou várias vezes, 4 Bíblias. Abre uma, abre 2, abre 3, abre 4. Tá lá Deus falando. As pessoas têm tendência a dizer que isso é Satanás, Lúcifer, diabo, Belzebu. A história se repete, são muitos personagens. Óleo fervente cai no meu pé, não me queima. Ah, é Belzebu. Eu era cego, passei a enxergar. Ah, é Belzebu. Gente, todo milagre que a gente apresenta, eles acham que é Belzebu, Lucifer, Satanás, diabo. E aí? A história se repete. Qualquer milagre que eu venha fazer aqui, as pessoas tendem a achar que é pro lado das trevas. Qualquer milagre que Jesus fazia, as pessoas tendiam a achar que era pelo lado das trevas. Meu Deus do céu! É impressionante. Sabe? E tem momentos que até aqueles íntimos de Jesus duvida. João Batista enviou seus discípulos para se certificar de que Jesus era o Messias. Ele estava no cárcere. Ouviu falar dos feitos de Cristo. Morto, 4 dias, vivo, cego de nascença, enxergando. Leproso sendo limpo, surdo e mudo, voltando a ouvir, a falar e ainda tendo os demônios expulsos. Paralítico andando. Ei. Tu é realmente o Messias ou eu devo esperar por outro? Mateus 11, verso 2. Em dado momento, até os mais íntimos de Jesus, que viu Deus falar do céu e o Espírito Santo descer para a vida de Jesus, até ele duvidou. Maria duvidou. Maria não fazia a vontade de Jesus.
Duvidou. Minha mãe, meus irmãos, que fazem a minha vontade. Maria não estava fazendo. Maria, quando Jesus com 12 anos, sumiu 3 dias, achou que tinha morrido. Quando achou, deu uma bronca nele. Ô mãe, tu não sabe que eu sou o Messias, o Emanuel, Deus conosco, que eu tenho que morrer junto no madeiro, derramar todo o meu sangue ao lado dos malditos? Tu não sabe disso? Desde o anjo não apareceu pra você? Ah, nessa hora a gente esquece. Esqueceu, cara. Esqueceu do que estava escrito. João Batista esqueceu também do que estava escrito. A família toda de Jesus esqueceu do que estava escrito. Ei. Sabe? Jesus falou para os discípulos: vai lá, anuncia para João as coisas que vocês ouviram e viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Ponto. Ponto. Sabe? Então, veja bem. Jesus cumpriu as profecias de Isaías 35. Sim. Cumpriu. E eu vou mandar isso por escrito para vocês. Porque tem muita coisa interessante a falar para vocês. E falta uma coisa. Foi dito que quando o Messias viesse para governar essa terra, haveria abundância de água. A água jorraria no deserto do Negueb, nas correntes do deserto de Arabá. O Negueb é agora um deserto arenoso, que não pode produzir. Ele até tem bom solo, mas falta água. Isso será resolvido no reino milenar. Israel está fazendo o deserto florescer, mas o Negueb ainda é improdutivo. A área norte, que é produtiva, nunca foi parte do deserto. Mas lá só há pântanos que precisavam ser danados. Ei, drenado. O Arabá tem o mesmo problema do Negueb e sofre pela falta de água. Mas no reino milenar, o solo produzirá mananciais de água. Não só isso, mas nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Conforme está Isaías 35, verso 7. No milênio, nos lugares onde os chacais outrora jaziam, em Babilônia e Edom, a grama, o junco e o papiro crescerão. Esse milênio está pertinho de acontecer. Esse milagre está pertinho de se concretizar. Ei, compartilhe esse vídeo. Compartilha esses inscritos para a maior quantidade possível de pessoas. Porque eu trabalho para Jesus assim, compartilhando o que Ele me dá. Você deve trabalhar para Jesus assim, compartilhando o que Ele te oferece. Amém? Ricardo Luiz. Zap 21 97 115 1922. Anota aí. Amém. 44 minutos e 30 segundos de pura bênção.